Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Mas se você pegar os 5 candidatos, eu sou o que mais representa a advocacia militante. De todos os 5, eu sou o mais advogado, não do ponto de vista de conhecimento, de intelectualidade, nada, mas eu sou o mais advogado dos 5. Não tenho dúvida disso. E eles sabem disso. Eu sou o cara que respira, que vive a advocacia. Olá, estamos aqui com o Dr. Kleber Lopes, Adriana Bernardes, eu sou Ana Maria Campos. A gente começa hoje uma série de podcasts com os candidatos à presidência da OAB e hoje a gente recebe então o criminalista Kleber Lopes, que lidera a chapa, a OAB com mais voz, que ele até está contando aqui pra gente que gostaria que teria de ter tido a ideia de botar só a chapa OAB com voz, né? E ele é o líder da chapa 10 e está disputando, então, a presidência da OAB. A gente vai bater um papo aqui informal sobre a trajetória de vida dele e como ele chegou aqui a esse projeto de candidato à presidência da Ordem. Bom, então eu começo perguntando como é que foi a sua vida até virar um advogado ilustre de casos bombásticos e de grande repercussão, como você é hoje. Então, por que escolheu ser advogado e como é que você chegou lá? Muito bem. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Adriana. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Principalmente num momento como esse, não é, em que nós temos aí a eleição da OAB no próximo dia 17. E a eleição da Ordem interessa não só a advocacia. Eu acho que a eleição da Ordem interessa também a sociedade de um modo geral, não é, dada a dimensão que a Ordem tem no âmbito da nossa sociedade. A Ordem é a guardiã, pelo menos de parte da democracia, é a guardiã de valores importantes na nossa sociedade brasileira. Então, me parece que esse momento é verdadeiramente importante. Eu quero reafirmar aqui o meu apreço por vocês e dizer que é uma alegria imensa estar aqui. Muito bom. Bom, respondendo à sua pergunta, não é, Ana? Essa história é engraçada, né? Porque uma vez eu estava dando aula na escola da ESA, e talvez isso resuma um pouco, né, do que eu vou te contar. Eu estava dando aula na Escola Superior da Advocacia, isso já deve ter uns mais de 15 anos, e um determinado aluno, que inclusive me deu depois um livro de presente, ele me chamou no final da aula e falou assim: professor, o senhor tem noção de que o senhor rasgou o roteiro da sua vida? O senhor não era para estar aqui dando aula na ESA. Porque uma coisa que eu sempre fiz foi contar a minha história. Porque eu acho que a minha história pode inspirar alguém. A minha história é uma história interessante. Eu vim de uma cidade muito pequena do estado do Tocantins. Nasci em 72, ainda de Parteira, para vocês verem como era uma região distante, isolada. Nasci de Parteira, meus pais eram lavradores, trabalhavam em fazendas ali da região. Ora em uma fazenda, ora em outra. Mas em especial em uma fazenda chamada Fazenda Cocal, foi onde o papai mais trabalhou, ele e minha mãe. E literalmente na roça, plantando para comer, aquela agricultura de subsistência, porque a dona da fazenda não morava lá, a dona da fazenda morava a uns 400 quilômetros de lá, ia lá às vezes 2 vezes por ano. Papai era o responsável por tocar a fazenda, assim. Era um lavrador e o vaqueiro da fazenda, então ele tocava a fazenda e prestava contas cada vez que a mulher, a dona Jesus ia lá. Quantos filhos seus pais tiveram? Então, a mamãe teve 10 partos, perdeu 2 filhos homens, um nasceu já sem vida e o outro morreu logo em seguida. Eu fui o primeiro filho homem que vingou depois de 6 mulheres. E naquela época, nós estamos falando de 1972, na minha região, no interior do Tocantins, o filho homem era a mão de obra para ajudar o pai no serviço do campo, né? Então eu já tinha 8 anos de idade, e aí, para quem tem fé cristã, para quem acredita em Deus, a gente precisa naturalmente respeitar todas as crenças, né? Eu sou cristão e não posso deixar de dizer e atribuir a providência de Deus nisso. Aos 8 anos de idade, os meus pais aceitaram que eu saísse de lá para vir para Brasília morar com a minha irmã mais velha, que havia se casado.
E essa sabedoria dos meus pais naqueles momentos, eles talvez nem tenham imaginado isso, mas foi esse ato, esse gesto deles que permitiu que eles tivessem. Meu pai faleceu em 2021, mas faleceu com dignidade. Eu cuidei dos meus pais, cuido da minha mãe até hoje. E Ela mora aqui em Brasília? Mora comigo na fazenda, né? Uhum. Então eu, com essa história de vida, tendo nascido praticamente na roça, vivido na roça a minha primeira infância, é algo mais forte do que a gente, né? Chegou uma hora que você falou, tem que ter uma fazenda. Para eu poder ter a minha fazenda, andar na minha fazenda, andar a cavalo na minha fazenda, fazer as coisas que eu fazia na fazenda onde meu pai trabalhava. Eu queria viver, queria que o meu filho vivesse essa experiência da nossa fazenda e tal. E o seu pai morou lá também, até falecer? Faleceu lá, inclusive. Ele não faleceu de Covid, mas faleceu na pandemia e numa situação, assim, bastante triste, porque eu estava com Covid em janeiro de 21 e ele faleceu na véspera do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 14 de janeiro, ele faleceu dia 13, 2h25 da madrugada. E eu não pude participar do velório com todo mundo. As pessoas tinham que sair da sala para eu ficar um pouco lá do lado do corpo dele. Depois eu saía e aí o pessoal voltava para continuar ali o ritual do velório. E meu pai dizia sempre para todo mundo que visitava a fazenda, ele dizia assim, o maior presente que meu filho me deu foi ter comprado essa fazenda. Hoje eu moro no que é nosso. Isso para ele dava um prazer danado. E eu confesso que até abreviei a compra da fazenda pensando nisso. Eu queria dar para eles uma vida digna. Então vejam, aquele gesto deles lá em 1980, que eles talvez nem tenham pensado nisso, foi o que permitiu. Eu fui o único filho a fazer faculdade lá em casa. Por isso que o seu aluno disse que você desviou do seu destino. Que o destino talvez fosse ser lavrador continuar ali nas terras e seguindo o caminho do seu pai. Exatamente. Ou quando muitos tivessem vindo para Brasília, eu teria uma situação diferente. Nessa época eu já era professor do CEUB, já era professor da ESA, ainda não era um advogado de muito sucesso, estava começando a vida profissional, mas em alguma medida, parece mesmo que em algum momento, e aí não fui eu que rasguei, né? Em algum momento Deus me orientou, disse, esse menino eu vou... Existe uma passagem na Bíblia que diz assim, Deus não escolhe os qualificados, Deus qualifica os escolhidos. Isso é muito profundo, né? Deus primeiro escolhe e te qualifica, te dá inteligência, te dá discernimento, te dá sabedoria, e aí você consegue trilhar o caminho que Ele estabeleceu para a sua vida. E como é que foi a escolha no caminho do direito? Então, eu depois de tudo que eu tinha vivido aqui em Brasília, depois de todas as dificuldades que eu passei, eu fui gráfico, inclusive. Eu fui impressor gráfico, trabalhava aqui no setor gráfico, na gráfica Coronário. Coronário foi a última que eu trabalhei. Eu trabalhei na Multiset, na Pontual, na Arte Gráfica e na Coronário. A Coronário foi a última que eu trabalhei. Eu era impressor tipográfico. Inclusive no meu Instagram tem uma foto onde eu apareço do lado de uma máquina Heidelberg de leque. Só gráfico que sabe o que é isso. E em 1990 eu termino o 2º grau e não tinha perspectiva nenhuma de fazer faculdade. Eu morava no Gama, trabalhava no setor gráfico, faculdade não estava no meu radar. E aí, o Tocantins havia sido dividido em 88, então Palmas já era uma cidade sendo iniciada. Eu tinha 4 anos que eu não via meus pais por conta de... não tinha férias e tal, trabalhava no emprego, vendia as férias para poder pagar as contas e não via meus pais há 4 anos. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Terminei o 2º grau, eu vou lá ver minha mãe. Aí pedi as contas da gráfica Coronário e fui lá ver minha mãe, isso em 91. Quando eu chego lá, minha mãe fala assim, meu filho, o Júlio Resplandes, que é lá de Tocantinópolis, a cidade dela, tá morando em Palmas, ele é secretário de justiça aí. Aí minha mãe fez uma carta pro Júlio e eu fui lá em Palmas entregar essa carta para ele, pedindo um emprego. Então eu estava fazendo aquilo que todo nortista quer fazer um dia, quer voltar para a terra dele, voltar para a terra natal. O Assaré, o Patativa do Assaré, compôs aquela música A Triste Partida, que foi imortalizada na voz de Luiz Gonzaga, e é a história de um nordestino que vai com a família para São Paulo, mas o sonho do nordestino é voltar, né?
E eu, naturalmente, acalentava isso também. Aí vi naquela época a possibilidade de voltar. A Palma sendo criado, o estado dividido. Eu fui para lá, voltei, mas aí bati cabeça lá quase 3 anos. E aí volto para Brasília, volto para Goiânia em 93. Minha irmã, que tinha me trazido para estudar lá em 80, me resgata de novo. Telefone de Kleber, você tem que estudar. Você não pode ficar aí. Você vai fazer o quê em Dois Irmãos? Dois Irmãos, cidade muito pequena. E eu tinha ido para Palmas, mas em 92 um grande amigo se elege vice-prefeito de Dois Irmãos. Aí em 93 eu me vejo morando de novo em Dois Irmãos, a minha cidade natal. Que em alguma medida foi um momento maravilhoso. Eu pude reencontrar meus amigos de infância, vivi ali um período de muita alegria. Mas a minha irmã, percebendo isso, me liga um dia e fala: tem que voltar para estudar, meu irmão. O que você vai ficar fazendo aí? Aí eu volto para cá, só que eu tinha uns amigos de Uruaçu que estavam indo para Goiânia montar uma espécie de uma república para estudar. E eu fui para Goiânia com esses meninos, com uns amigos nossos. E aí, nessa época, tinha uma faculdade no Valparaíso chamada FIPLAC. Aí um dia eu tô lá no Gama, eu vim visitar minha irmã lá no Gama, e ela falou assim: meu irmão, tem uma faculdade aqui no Valparaíso, por que tu não vai fazer vestibular? Eu falei: mas como? Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, eu tô desempregado. Aí a minha irmã disse: não, faz a faculdade, faz o vestibular, se você passar eu te ajudo, e você pede o crédito educativo do governo. Aí eu falei: então tá bom. Aí fui lá, fiz o vestibular, passei, a minha irmã começou a pagar a mensalidade, eu pedi o crédito educativo, fui contemplado no crédito educativo e comecei a estudar para um concurso. Em 94, em janeiro, eu passo num concurso para essa carreira que hoje é o DF Legal. Eu integrei essa carreira por 17 anos. Pedi exoneração em 2011, porque eu precisava, não dava mais para conciliar com a advocacia, e eu resolvi largar. E aí começo a faculdade na FIPLAC, depois eu transfiro para o CEUB, porque eu não tinha carro, e eu passei na prova de estágio para o Ministério Público, aqui no Plano. Então era impossível sair do Gama, vir para o estágio no MP, depois voltar para o Valparaíso de ônibus. Aí eu transferi para o CEUB. Essa transferência para o CEUB é uma história, um capítulo à parte que outra hora eu te conto, que é uma novela. Mas enfim, aí em 95, eu já estudante de Direito, fui convocado para ser jurado lá no Tribunal do Júri do Gama. E aí acho que foi aí que... Você se apaixonou pelo direito. Foi aí direito. que a advocacia me pegou. Eu fui convocado para ser jurado e quando eu vi os debates ali no Tribunal do Júri, eu me apaixonei por aquilo. Falei: eu acho que é isso que eu vou fazer. E aí tanto foi assim que logo depois, em 96... eu fui fazer estágio no Conselho Penitenciário, que fazia um trabalho magnífico aqui em Brasília. O professor Ismael Gomes, que já faleceu, era o coordenador do conselho. E eu fui fazer júri pelo Conselho Penitenciário. Fiz o primeiro júri no Gama, dia 26 de novembro de 1996. Quando eu fiz o primeiro júri, eu percebi que eu tinha algum talento para aquilo. Aí eu comecei a fazer júri como estagiário, depois como advogado. Eu fui orientador do núcleo de prática jurídica do CEUB por 15 anos. Então eu fazia júri pelo CEUB no DF inteiro, orientando os alunos. Cada júri que a gente ia fazer tinha 2 alunos que faziam conosco. Então a gente lia o processo, estudava o processo com os alunos, distribuía para cada um uma tarefa, disse: ó, você vai fazer o exame da prova na fase inquisitorial. Você vai fazer o exame da prova da fase judicial. Então vocês vão fazer a exposição da prova e depois eu entro para fazer a defesa de mérito. E fiz isso por 15 anos. E aí me apaixonei pelo júri. Mas quando você estava lá como jurado e que se apaixonou pelo júri, em algum momento você pensou em ser juiz ou promotor, ou sempre se encantou pela defesa, pela advocacia? Pela defesa. Pela defesa. Claro que eu vivi experiência com alguns promotores extraordinários. Queria registrar aqui o nome do Dr. Mauro Faria de Lima, que era um promotor brilhante no júri. Faço em nome dele uma homenagem a todos os promotores do júri. Mas definitivamente a defesa me encantou muito mais. Eu sou aquele sujeito, né, que sempre torce pela presa. Eu nunca torço pelo predador. Talvez isso tenha feito com que eu fosse advogado. Porque eu estou sempre torcendo pelo mais fraco. Claro que eu estou falando mais fraco na relação com o sistema, não é? Não o mais fraco eventualmente na consecução do delito. Porque nessa perspectiva, você tem a vítima,
que muitas vezes é esquecida no processo penal, mas eu digo em relação ao sistema de justiça que se volta contra alguém. Então, eu acabei me apaixonando e comecei a fazer júri. Mas como é que é o seu sentimento quando seu cliente, você tem a convicção de que ele é culpado? Como é defender uma pessoa que praticou um crime? Eu separo isso, Ana, de maneira muito racional na minha cabeça, sabe? Primeiro, é preciso levar em conta o aspecto formal da coisa, que é a garantia constitucional que todos têm, né, de ter uma defesa. Né? A Constituição assim estabelece, todos têm direito de defesa, então eu começo por aí, do ponto de vista formal. Normalmente eu digo para o meu cliente que ele é culpado, estabeleço com ele essa relação de, olha, aqui a prova é categórica, enfim. Eu sou de uma escola da advocacia em que o advogado é o primeiro juiz do processo. O advogado não pode, eu até daria esse conselho para os jovens advogados, já disse isso em sala de aula, em palestras, e me permitam dizer aqui também. O jovem advogado precisa ter isso como regra. Ele não pode ler o processo de maneira parcial, como se já fosse advogado do caso. Ele precisa ler o processo como operador do direito, para que ele chegue a uma conclusão jurídica que atenda ao que nós chamamos de princípio da persuasão racional. Ou seja, a conclusão racional a que chega o advogado na primeira leitura é a mesma conclusão a que chegaria o juiz, o promotor e, eventualmente, o ministro de um tribunal superior. Com isso, o advogado tem tranquilidade para dizer para o cliente, olha, examinei seu processo, que de acordo com os autos, o senhor é culpado, vamos buscar uma pena justa. E aí entra um terceiro aspecto, que é o seguinte, a gente precisa entender que o réu, por mais culpado que seja, ele tem o direito subjetivo de não querer ser punido. Precisa respeitar isso. O sujeito pode achar que o Estado não tem legitimidade para puni-lo, por várias razões. Porque o Estado não cumpriu a sua parte do contrato social, porque o Estado não lhe deu as condições necessárias para que ele pudesse desenvolver as suas potencialidades, por várias razões. E até por razões egoísticas, o cara pode não querer ser punido. Então, o advogado, por isso que eu começo do aspecto formal, discuto o caso com o cliente e respeito a posição dele. Às vezes o cliente nega para mim a autoria, eu sei que ele é culpado, ele nega a autoria para mim. E eu não o constranjo para que ele confesse. Nunca fiz isso. Eu digo, olha, essa é a sua verdade, né? A gente costuma dizer que o advogado é portador da verdade alheia, né? Então, eu não constranjo o sujeito. Existem alguns advogados que, se o cara não falar aquilo que ele considera que seja a verdade, se o cliente não falar, ele não entra no caso. Eu digo, olha, eu vou defender a sua verdade. E o pior é que nós temos um sistema que não funciona tão bem, né? Muitas vezes o réu culpado é absolvido, porque o Estado não consegue cumprir o seu papel adequadamente. Porque o inquérito é mal feito, porque alguma falha processual. Sim. Olha, eu tenho no meu repositório de casos inúmeros, não vou citar aqui até para não expor os meus clientes, mas eu tenho inúmeros casos que o inquérito foi mal conduzido, não observaram regras elementares de competência, não observaram regras elementares sobre, por exemplo, a cadeia de custódia, que é uma garantia legal, forma para a prática de determinados atos processuais. E, ao final de contas, a Constituição estabelece que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E o que é o devido processo legal? É o processo previamente estabelecido na lei. Nestes casos, já sentiu algum desconforto de ter um cliente que era culpado, você sabendo que era culpado, que acabou sendo inocentado? Não, sabe por quê? Porque eu coloco isso na conta do Estado. O Estado que trabalhou mal. Eu faço a minha parte. O Estado é que deveria se sentir desconfortável, né? O promotor, o delegado é que deveria pedir desculpa à sociedade. Olha, eu não consegui condenar alguém que era culpado porque eu trabalhei mal. Eu não investiguei adequadamente, eu
não fiz a melhor instrução, não consegui fazer a prova necessária. Existe uma frase que a gente aprende nos primeiros anos da faculdade, que ela é de um advogado italiano chamado Piero Calamandrei. Minto, Nicola Framarino de Malatesta. O velho Malatesta. Calamandrei é outro autor. E o Malatesta diz assim: é preferível absolver 1000 culpados a condenar um único inocente. E aí que eu te pergunto, quando você pega um caso de um cliente que você claramente percebe que ele é inocente e está sendo injustiçado, esse caso te incentiva mais, te deixa mais entusiasmado, te leva a um sentimento de mais indignação? A responsabilidade aumenta muito, né? Porque quando você tem um réu culpado, ele sabe que faz parte do jogo ele ser condenado. Né? Ele sabe que, no fundo, ele reconhece o seu trabalho, agradece por tudo. E eu me dedico aos 2 casos de igual maneira. Sabe, o advogado não pode fazer meia defesa porque o cliente é culpado. Uhum. A defesa tem que ser intensa para os 2 casos. Porque, veja, a relação de confiança que o sujeito estabelece como advogado é um negócio quase religioso, né? Você passa a ser a esperança da vida do cara. Porque às vezes o cara comete um delito num momento de desatino e a bem da verdade, para aquele caso a pena é mesmo desnecessária. O cara fez uma bobagem no momento de desatino, a condenação pode acabar com a vida dele. E ele não quer acabar com a vida dele, não quer ser punido. E ele contrata um advogado e deposita toda a esperança dele no advogado. Então, eu faço as 2 defesas com a mesma intensidade. Claro que a do réu inocente de carteirinha te deixa sem dormir por mais tempo, né? Porque imagina você, como advogado, não conseguir impedir que alguém inocente seja condenado. Isso nos tira o sono. Qual é a grande causa, se é que existe uma única que você pode colocar assim, aquela causa me marcou? Olha, eu tenho algumas, mas eu vou citar um caso que acabou de terminar, inclusive, não vou dar nomes, tá? Mas eu tive um caso no escritório de um médico que me procurou e ele enfrentou mais de 15 inquéritos policiais. E aí eu vou dizer uma coisa com a pureza da minha alma. Ele me procurou num determinado período, havia 3 inquéritos. O Ministério Público pediu o arquivamento dos 3. Nós fizemos um trabalho, despachei com o MP pediu o arquivamento dos 3. 3 anos depois, esse mesmo médico me procura com mais outros tantos inquéritos, acho que mais 12. E aí eu vou dizer uma coisa que não é para outra coisa, senão para ser verdadeiro. Ele me procurou e disse: doutor, eu não tenho mais dinheiro. Não tenho condições de lhe contratar, mas vim aqui para saber o que o senhor pode fazer por mim. E eu assumi a defesa desse médico sem cobrar, ele não tinha mais dinheiro. E hoje eu tenho assim um conforto danado porque eu fiz a coisa certa. Se eu tivesse largado esse médico à própria sorte ou com uma defesa que não fosse qualificada, hoje ele estava preso cumprindo pena. E era um caso de inocência flagrante, mas havia um pouco de ignorância sobre a área de atuação do médico, um pouco de preconceito, e ele acabou sendo denunciado em várias ações penais. Foi absolvido em todas. Isso mostra a importância do advogado. E eu cuidei dele. Nessa segunda fase eu não cobrei honorários. E é um caso que marca muito a nossa história, porque quando os meninos do escritório, assim, lá no escritório eu faço uma escola de advocacia, os meninos aprendem a advogar. E hoje eu estou feliz porque nesse período de campanha eu estou muito afastado do escritório, mas nem por isso a qualidade caiu. Os meninos fazem um trabalho belíssimo lá, tem excelentes advogados e eles aprendem com essa humanização. Eles aprendem a advogar com esse aspecto honorífico da advocacia, que é exatamente a não mercancia somente. Você já chegou a recusar algum caso por qualquer que seja a razão que não seja financeiro? Eu já recusei por conflito de interesse. Por exemplo, alguém me procura
entrar com uma ação contra uma determinada pessoa por quem eu tenho um carinho, alguém que eu conheça, e aí olha, não tenho a menor condição de atuar nisso. Ou, eventualmente, a vítima, eu conheço a vítima, alguém que eu... Aí, nesses casos, eu não atuo. Tipo de crimes, Não, um crime nunca, muito não. bárbaro. Eu costumo dizer que eu defendo o pecador e não o pecado, né? Eu defendo o sujeito na sua condição humana, porque o crime é um fracasso da nossa condição humana aqui. Quer dizer, o sujeito, quando pratica um crime, na maioria das vezes, ele fracassou como ser humano, porque nós não fomos feitos para isso, né? Então eu acabo acolhendo, cuido, não tenho problema com a natureza da infração, não. E na sua opinião, o júri o tribunal do júri é um julgamento justo? A decisão da sociedade é justa, ou isso deveria ser levado para um juiz analisar os crimes contra a vida? Eu sou um entusiasta do tribunal do júri, a minha advocacia deve muito ao tribunal do júri. Eu fiz mais de 300 júris nesses 25 anos, mas eu tenho percebido que o júri perdeu aquilo que era a sua essência, que era a humanidade. O júri está embrutecendo. Por que está embrutecendo? Porque a violência chegou a patamares que tirou do conselho de sentença aquilo que era mais sagrado no tribunal do júri. A razão de ser do júri é a possibilidade de você ser julgado pelos seus pares que conhecem a realidade onde o fato aconteceu, conhece inclusive o réu, sabe de todos os aspectos que envolvem o fato, e o júri poderia dar uma solução para aquele caso que um juiz togado não daria. Tanto isso é verdade que a reforma que nós tivemos em 2008 criou o chamado quesito genérico no júri. Hoje você tem um quesito em que os jurados respondem apenas assim: o jurado absolve o réu, e ele pode absolver por várias razões. Nós precisamos de 4 votos. Então, cada jurado pode absolver por um motivo diferente. E só a divindade saberia quais foram as razões que levaram àquela absolvição. Então, hoje eu tenho uma certa... já escrevi sobre isso. Eu acho que o júri o réu poderia hoje renunciar a essa garantia ou não exercê-la, por assim dizer. Porque em determinados casos, o réu seria absolvido por um juiz togado, mas se ele for a júri, ele corre um grande risco de ser condenado. Pela repercussão. Às vezes a influência da vítima, a figura da vítima. Então, eu defendo outras mudanças, mas eu defendo principalmente essa. Eu acho que o júri hoje, porque o júri está no artigo 5º da Constituição Federal, que é o capítulo das garantias fundamentais. Se é uma garantia que eu tenho, eu posso não exercê-la. Posso dizer, olha, eu não quero ser julgado pelo júri nesse caso, eu prefiro... E há legislações no mundo afora que permitem isso. Então eu já escrevi um artigo sobre isso. Nós temos inclusive um desembargador aqui do Tribunal de Justiça que tem um texto muito bom sobre isso. Então eu defendo que o réu possa não querer ser julgado pelo júri. Agora, sua filha já trabalha no seu escritório, seu filho está fazendo direito, né? Isso. Essa influência é de casa, eles é o orgulho que eles têm do pai, ou enfim, é uma coisa que deles mesmo? Como é que você avalia? Olha, eu já disse isso em público mais de uma vez, né? Desde o dia em que eu me casei, eu sempre procurei ser para os meus filhos o que o meu pai foi para mim. Guardadas as proporções, meu pai era um lavrador, mas era um sujeito que me deu valores, coragem, dignidade, né? Então eu procurei sempre ser para os meus filhos esse exemplo de pai. Posso lhe dizer com absoluta tranquilidade, eu nunca induzi a que eles fizessem direito. Eu brincava com eles quando eles eram pequenos, eu dizia assim, olha, eu quero que vocês sejam 2 coisas na vida. Felizes, prioritariamente felizes e decentes. O que vocês vão fazer não me importa muito. A Laura mais velha, mais racional talvez, não titubeou. Quando chegou na época do vestibular, falou para a mãe dela, mãe, não vou ficar dando murro em ponta de faca, vou fazer direito e trabalhar com meu pai. O mais novo, que tem o mesmo nome que o meu,
E eu confesso que fiz isso adredemente, pensando que ele fosse não induzir, mas eu coloquei o mesmo nome. Deu um empurrãozinho. Eu coloquei o mesmo nome exatamente imaginando o quê? Olha, esse cara vai chegar no tribunal um dia, quando alguém vê o nome dele, talvez eu já tenha morrido, e alguém vai dizer para ele, olha, eu conheci seu pai, foi um advogado sério, correto, então fique tranquilo que nós vamos te dar a maior atenção do mundo. E ele, num período, não quis fazer direito, não repelia isso com todas as forças. Pensou em agronomia, depois chegou a passar em agronomia na USP, lá em São Paulo, em Piracicaba, aí depois não levou a sério, não foi fazer economia no INSPER em São Paulo, também não passou na primeira fase, não passou na segunda, e aí acabou se matriculando em administração em Brasília, ficou 1 ano e meio na administração, no IDP, e depois resolveu mudar e foi pro direito. Nós temos um amigo desembargador que estava num evento social conosco e conhece o Kleber Filho desde pequeno. E aí falou para ele, pai, deixa de ser bobo, rapaz, você está fazendo administração, você tem que fazer direito, vai trabalhar com seu pai, não sei o quê. E talvez isso tenha, em alguma medida, santo de casa não faz milagre, né? Talvez isso tenha, em alguma medida, contribuído aí para ele tomar a decisão de mudar. E eles já definiram as áreas que eles vão atuar? Vai ser no criminalista também? A Laurinha já está comigo no escritório, já está escrevendo. Aliás, no lançamento da chapa, não sei se vocês tiveram essa notícia, no lançamento oficial da nossa campanha, que foi no Centro de Convenções semana passada, ela fez um discurso caloroso lá. Ela pegou o microfone, tinha mais de 3 mil pessoas no espaço, ela pegou o microfone, fiquei muito feliz, né? Porque você percebe que ela está quase, ou se não, já está quase pronta, né? Então, assim, ela está conosco, está empenhada lá, inclusive é muito disciplinada, vai para o escritório às vezes 7 horas da manhã, fica até 9, 10 horas da noite, cumpridora das obrigações, porque esse é um requisito fundamental para o advogado. Se o advogado não tiver compromisso, disciplina, responsabilidade para cuidar do processo, ele não vai prosperar. A advocacia, o mercado não admite o sujeito que não se dedica. Ele vai sendo esquecido, o cliente deixa de procurar, porque a gente é julgado 24 horas, né? O processo tem muitos mandamentos, né? Sim. Tem petições, se não acompanhar tudo, pode ser uma brechinha que pode... Brechinha, Agora eu queria que você falasse um pouco da sua vida, do que você gosta de fazer, além da advocacia. Como é que é a sua vida em Brasília? Como é que você se diverte com a sua família ou com seus amigos? Então, eu costumo dizer que eu sou um roceiro, né? Eu sou um cara muito do interior, preservei esses meus hábitos do interior, eu gosto de música caipira. Eu digo sempre o seguinte, a música é um apêndice da nossa existência. Seria algo extraordinário, por exemplo, eu gostar de música clássica. Eu só poderia gostar de música clássica se eu tivesse um ouvido privilegiado, um dom de Deus para isso. Em condições normais de temperatura e pressão, eu vindo da roça como eu vim, tenho que gostar de música caipira. Então eu gosto de música caipira, MPB, adoro ir para fazenda. Eu, inclusive, estou saindo dessa zona de conforto para presidir a OAB, porque eu tinha me programado, a Laura formada, assumindo o escritório, o meu projeto de vida era sexta-feira ir para a fazenda e voltar segunda de manhã. Adoro isso, adoro andar a cavalo, minha paixão são os cavalos, eu crio cavalo. Sou presidente do núcleo do Manga Larga Machador aqui de Brasília, inclusive. Então, assim, a minha diversão é fazer cavalgada, adoro estar com os amigos. Não sou muito de sair de casa e deixar a minha família, sempre foi assim. Eu sempre me diverti em casa. A vida... E a sua esposa gosta também de ir para a fazenda? Gosta, adora. Minha esposa gosta até mais do que eu. E a gente recebe muita gente lá. A gente tem uma fazenda gostosa que eu fiz com muito amor, com muito carinho. Então, assim, a gente chama os amigos para lá final de semana e quer me achar final de semana na fazenda. Agora tem 2 meses que eu não vou lá. Tô morrendo de saudade do meu cachorro. Meu cachorro, quando eu chego lá, quase fala, né? Porque tadinho, fica sem a gente. Mas não tem cachorro aqui? Tem, mas aqui tem 2 cachorros, aqueles indoor, dos meninos. 2 Spitz alemão. Esses ficam dentro de casa, mas lá na fazenda a gente tem cachorro de médio porte. E a minha paixão é isso, a vida é fazenda, é estar com os amigos. E sou um cara de hábitos simples, na verdade. Nunca fui de muita rede social, inclusive eu estou utilizando agora por uma necessidade da campanha, mas eu
Sempre mantive minha vida muito discreta na advocacia, nunca fui de ostentar absolutamente nada. Tenho hábitos simples mesmo, de quem veio do interior. Adoro. E a igreja também, você frequenta muito Sim. lá a São Pedro de Alcântara, né? Você sabe que a igreja é um negócio engraçado, eu queria fazer esse registro, Ana, porque a minha esposa foi segmista lá no Gama. Eu, em algum momento, estive na igreja. Depois do trabalho vai te levando, você vai acabando se distanciando um pouco da igreja. E nós voltamos para a igreja por conta dos meninos. A Laura, mais velha, coordenou aquele grupo jovem lá da São Pedro durante muito tempo. Que, na verdade, aquele grupo jovem era do Galoá. Aí eles saíram do Galoá e a São Pedro acolheu o grupo deles. E a Laura coordenou o grupo a vida inteira. O Kleber Filho fez primeira comunhão lá, fez crisma lá. A Laura também coordenando o grupo jovem. E a gente começou a participar, a trabalhar e tal. E isso já tem uns 10, 12 anos que nós voltamos para a igreja. E hoje somos presentes na comunidade. A gente ajuda nos encontros. Está sempre lá na missa. A minha esposa participa das festas, frita pastel, faz canjica. Está sempre lá trabalhando na comunidade. E é uma coisa muito bacana. Eu acho que a igreja nos dá um conforto espiritual que ajuda muito na nossa vida, na nossa existência, né? É muito mais fácil entender alguns mistérios da vida com um pouco de fé. E o que você pretende? Quais são os seus projetos sendo eleito presidente da OAB? Depois, o que você pretende fazer na advocacia ou na sua vida profissional? Tem vontade de ir para o 5º Constitucional, ser juiz, ser desembargador algum dia, ministro? Eu acho que eu costumo dizer sempre o seguinte, né, Ana? Eu passei a vida inteira me preparando para estar pronto no momento em que Deus quisesse que eu fosse presidente da OAB. Se você me perguntar se você se preparou a vida inteira para ser presidente da OAB, não. Em 2018, meu nome foi lembrado e eu não fui candidato. Em 2021, meu nome foi lembrado e eu não fui candidato. E eu não fiquei triste. Em 2024, talvez agora eu esteja pronto. Sabe? Talvez agora eu esteja na idade certa, com tudo certo para ser o próximo presidente da OABDF. Eu quero fazer a melhor gestão. Eu não sou um cara pegado a poder, sou um cara como eu disse, de hábitos modestos, não sou um cara que ostenta. Eu não tenho um carrão, eu não tenho relógios caros, eu não tomo vinhos caríssimos, eu sou da tese do vinho honesto, sabe? Eu sou um cara de hábitos simples e quero levar isso para a ordem. Eu fui desembargador eleitoral aqui 3 anos, você lembra? Eu nunca usei a carteira de desembargador para me identificar nos lugares onde eu ia. Sempre me identificava como advogado. Então eu quero levar esse espírito para a ordem, eu quero levar o espírito de quem é advogado, verdadeiramente advogado. E aqui, com todo respeito aos demais candidatos, com quem eu tenho boa relação, inclusive, todos me respeitam muito, eu respeito todos eles. Mas se você pegar os 5 candidatos, eu sou o que mais representa a advocacia militante. De todos os 5, eu sou o mais advogado, não do ponto de vista de conhecimento, de intelectualidade, nada disso, mas eu sou o mais advogado dos 5. Não tenho dúvida disso. E eles sabem disso. Eu sou o cara que respira, que vive a advocacia. Você é esposa de um delegado de polícia e ele é testemunha disso. Eu frequento delegacia há 25 anos e vou lá acompanhar o cliente, brigo pelo cliente na delegacia, faço audiência do 1º grau, sustento a apelação, entrego memorial em todos os meus processos, vou até o Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer que eu advogo de ponta a ponta. Eu levo o meu cliente na delegacia e vou com ele até o Supremo Tribunal Federal. Isso pode demorar 10 anos e eu estou lá com ele. Então eu sou exatamente aquilo que a advocacia espera na presidência da OAB. Claro que eleição está sujeita a algumas variáveis. Então eu quero fazer a melhor gestão, uma gestão compartilhada, representativa, democrática, deixar um legado para a advocacia, retribuir um pouco do que a advocacia me deu, né? Como eu disse antes, contando a minha história, eu não era para estar aqui hoje conversando com vocês, e Deus me deu essa providência e eu quero retribuir um pouco do que a advocacia me deu de presente. Qual que vai ser o maior desafio se o senhor for eleito presidente da OAB? O maior desafio é resgatar a dignidade, o protagonismo institucional da nossa entidade. Nossa entidade está entrando num processo de esquecimento. A verdade é essa. Você conversa com o setor produtivo, com o empresariado em Brasília, muita gente não sabe nem quem é o presidente da OAB. Ou seja, a ordem está esquecida. Então, o meu maior desafio talvez seja esse. Porque eu não tenho dúvida, viu, Adriana, que quando a gente assumir a presidência,
eu vou dialogar com as instituições, com a imprensa, com o setor produtivo, com a sociedade civil de um modo geral. Eu vou estar presente aqui no seu podcast, no podcast de vocês, durante os 3 anos. Eu quero estar aqui para prestar contas para a sociedade, para prestar contas para a advocacia. A gente vai cobrar, né, Adriana? Para participar, inclusive, das discussões que interessam a sociedade. Eu quero dialogar com o legislativo, quero ir lá falar com o presidente da Câmara, dizer, olha, a OAB quer contribuir com esse projeto, quer participar, vamos fazer uma audiência pública, vamos discutir esse assunto. Eu quero levar a cidadania para as escolas, sabe? Eu quero fazer convênio com o governo local para que a gente possa compor, formar uma equipe multidisciplinar que possa ir nas escolas, na periferia, levar a cidadania, discutir o uso de entorpecente, sabe? O uso de droga na periferia, discutir sexualidade, discutir abuso sexual, discutir violência contra a mulher, discutir esses assuntos. A ordem tem que estar presente nisso. E eu não tenho dúvida de que quando a gente fizer com que a ordem volte a ser grande, o advogado na ponta vai ser respeitado. Não tenho dúvida disso. Acho que é uma relação diretamente proporcional. Joia, muito bacana a nossa conversa. Desejo muito sucesso, boa sorte. Obrigado. E, enfim, nosso podcast fica por aqui hoje. Obrigada, Adriana, Dr. Kleber Lopes. Obrigada pela companhia de quem nos assistiu.